Graça e paz, queridos. Amém? Espero que os irmãos estejam bem e que esse dia tenha sido um dia de paz. Certamente o Senhor tem cuidado de nós, certamente. E quando Ele cuida de nós, não quer dizer que somos isentos de enfrentar dificuldades, perdas ou qualquer outra coisa. Ele continua cuidando de nós mesmo assim. Mesmo assim. No nosso tema, já está para lá de conhecido, os homens que são forjados por Deus. Nesse caso aí agora a gente já repete o que já foi dito aqui. É para a igreja, para que todos sejam forjados, sejam, diria, refeitos. É necessário que procuremos, nos dias atuais, vivermos dessa maneira, pedindo ao Senhor que todos os dias Ele nos refaça. No episódio de Jeremias capítulo 18, verso 6, Deus falou com Jeremias: desça aqui que eu vou lhe mostrar mais uma vez, como se Deus estivesse dizendo isso, o que é que eu quero para o meu povo. No livro de Jeremias, atrás, Deus já vinha falando com esse povo, esse mesmo povo Israel, diversas vezes. E o assunto era sempre o mesmo: o povo tinha pecado contra Deus. E interessante que ele nunca deixou de cuidar dos seus. Perceba que em Jeremias ele falou assim, ó, é mais ou menos desse jeito que eu quero que vocês andem. Tá vendo, ó? Sendo moldado, polido, refeito todos os dias. Deus disse isso para Jeremias. E ele ficou observando aquele oleiro fazer a sua obra sobre rodas. E o que aconteceu, os irmãos já conhecem. Já sabem o que aconteceu, tá certo? E nós estamos vivendo, sabe, épocas difíceis. A igreja tem passado por problemas. O povo de Deus tem sofrido. Mas eu acredito que não é de perto o que a Bíblia diz que a igreja vai passar. Ainda. Então, os problemas que estamos enfrentando hoje, nós podemos dizer que é um problema interno, é nosso. Não é a perseguição de fora para dentro. Não. Um já disse para mim, eu não aguento mais, disseram para mim, usar essa máscara. Por quê? Porque isso é um sofrimento para mim. O povo de Deus padecendo. Eu digo, o povo de Deus padecendo? O ímpio está usando máscara? Tá. E como é que o povo... E como é que o povo de Deus está padecendo? Não estão usando máscara no mundo? Pronto. E como é que o ímpio... Não, eu estou sendo perseguido por causa do evangelho. Não. E é mesmo, é verdade? E o ímpio também não usa máscara? E que perseguição é essa? Não é exclusivo, o povo de Deus não tem que passar por isso? Então nós precisamos tomar cuidado e pedir ao Senhor que nos guarde para situações futuras que a gente nem sabe o que é. Nem sabe o que é, tá certo? Mas como o assunto é forjado, é homens forjados, igreja forjada, sabe, em outras palavras que já foi dito aqui, deixa eu ver aqui nas minhas anotações, deixa eu procurar aqui, forjar é modelar, correto? Por forma. Perceba que quando alguém dá um pedaço de ferro a um ferreiro, vamos dizer assim, ele usa dois tipos de objeto para moldar esse ferro, transformar em espada, em faca, em coisa polida, você olha assim, pô, nem parece. Ele usa duas coisas, pancada e qual é a outra? Fogo. O cara entrega um pedaço de ferro bruto na mão dele, que é, por que eu fiz? Uma senhora de uma espada, faca, adaga. Os irmãos sabem o que é adaga? Sabe, né? Pronto. Sabe? Ele entrega ela, aquela, puxa, nem parece aquele pedaço de ferro bruto que chegou na sua mão, tá? Por causa da habilidade. Fogo que queima, martelo que bate, marreta que esmiuça, até formar aquilo. Aí você pergunta, pô, será que Deus está querendo fazer assim comigo? Vai me jogar no fogo de novo? E vai me quebrar todo na marreta? Tomara, né? Até porque as pancadas que Deus dá é tudo para conserto. Tudo para conserto. Mas pensando nisso, queridos, eu quero falar com vocês rapidinho aqui sobre dois personagens da palavra de Deus que
não experimentaram isso, mas a vida que eles levaram me fez olhar para o Senhor e dizer: eu me encontro na condição dos dois. E eu espero que os irmãos aqui presentes também tirem algo de proveito para a sua vida, na vida desses dois personagens. Está em Lucas capítulo 18. Nossa reflexão será bem resumida, porque o que o Senhor me disse para fazer é isso aí, tá? Pronto. Ô Débora, eu queria que você tirasse o texto aí, não coloque não, tá? E só coloque aquele que eu te pedi, pode ser? Pronto. É pra gente não fugir das... Um pouquinho só, tá bom? Pra gente não fugir das... Já tem online, né? Que beleza. Já tem online a Bíblia. Só pra gente não fugir um pouquinho aqui dos papéis, tá bom? Pronto. Primeiro porque nós não vamos abrir em outro texto para falar desse personagem. É a partir do versículo 9, tá certo? Até 14. Pronto. E aí eu pedi para Débora colocar dois textos ali. E aí sim eu vou pedir para ela colocar e a gente acompanha na TV, tá bom? Eu queria que os irmãos lessem para mim, ao término da leitura. Você já virou até... ao término da leitura, o versículo 10, tá certo? 10 não, 12. Ok? Nós vamos ler Lucas 18, de 9 até 14. E os irmãos vão ler o versículo 12 apenas. Combinado? Amém? Entenderam? Pronto. Está escrito na palavra de Deus o seguinte: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto tenho, quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os seus olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pobre pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Isso é uma parábola. E quem contou ela foi? Quem? Ok. Jesus contou essa parábola. Ele fez uma comparação sobre alguns que julgavam ser alguma coisa. Ele citou o nome de dois homens, tá? Quando Jesus queria dizer quem ele era, e que de fato ele era o enviado do Senhor, ele usava essas parábolas, a linguagem deles, para que eles conhecessem. E toda vez que ele lia uma parábola como essa, ele falava uma parábola como essa, tinha sempre aquele que torcia o nariz ou fazia bico. A saber, os fariseus eram mestres nisso aí, porque era o principal interessado em prender e matar Jesus. Os principais interessados. E antes dessa parábola, ele conta a história do juiz iníquo, que disse que não temia a Deus e não se preocupava com nada, mas tinha uma mulher que insistia com ele por causa de uma causa, e ela só largou o pé dele quando ele disse: bom, eu já não sirvo a Deus mesmo, já sou isso mesmo, então vou dar a causa dessa mulher. Então ela insistiu muito, e o assunto era sobre orar e não desfalecer, o tempo todo conversando com o Senhor. E aí Jesus conta a história dos dois. Mas ele contou a história dos dois, mas alguém ou alguns, sabe, estava julgando ser algo. Eu estou em tal posição, eu pertenço à nata da religião, sou eu quem resolvo, sou eu que respondo por eles.
Então, eu estou em outro patamar, podemos dizer. Em outro patamar. Então, Jesus, nessa parábola, deixou claro que não era bem por aí. Então, ele citou publicano e fariseu. Quando ele falava do publicano e fariseu, você lembra do bom samaritano? Ele citou alguém de autoridade também, que passou por lá, o levita, o sacerdote, e eles, opa, estão falando de mim. Então Jesus, quando contava essas coisas, batia de frente com vontade nos que julgavam ser alguma coisa. Eles só iam crescendo o ódio, porque toda vez que Jesus falava sobre isso, que ia direto neles, ele dizia, está falando de nós. E ao invés de arrependimento, a ira foi crescendo para que Jesus fosse capturado e morto, como foi. Mas também ressuscitou ao terceiro dia, como foi. Amém? Pronto, então Jesus disse que 2 homens subiram, aliás. O contrário é subiu. Eles subiram ao templo para orar. Um era fariseu, outro publicano. O fariseu era o representante da lei. Não é isso mesmo? O cara que andava bem vestido, na linha, sabe, qualquer causa do povo ele respondia, cheio de quê? De razão, podemos dizer, sabe? Mas ele de fato era representante da lei. Só que eles representavam a lei, aplicavam a lei, mas não cumpria a lei. Aí, Débora, quero que você coloque para mim agora, viu, Débora? Por favor, viu? Eles passavam para o povo como devia ser a lei, imprensavam o povo para cumprir a lei, mas não cumpria a lei. Por isso Jesus pegava pesado. Então falou Jesus à multidão, olha só. Volte aí, Débora. Não, é aí mesmo, desculpe. Aí tá bom. Jesus disse para os fariseus, certa vez, ai de vós, escribas e fariseus, ai de vós, Jesus disse, hipócrita, tá vendo? Jesus chamava-os de hipócrita, justamente por isso. Pois que dizimais a hortelã e o endro e o cominho, isso não é coisa miúda? Não é pequeno isso aí? Você dizima da coisa da miúda, do coentro, da hortelã e do cominho, pronto, miúdo. Você se preocupa com essas besteirinhas, essas coisas que são detalhes, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Vocês desprezam o que é de mais importante. Ele disse mais, deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ele está dizendo que se você dizima do endro, da hortelã e do cominho, você deve também fazer certinho o quê? Misericórdia, a fé e o juízo. Não despreze uma nem faça a outra. Eles faziam uma e desprezavam a outra. 24, Débora. Aí, condutores cegos, que coais um mosquito e engolir um camelo. Tá entendendo? Mínimas coisinhas e deixar passar o importante. Então, por isso Jesus chamava-os de hipócritas. Porque eles, não, eu pertenço à lei, eu estou acima de qualquer suspeita. Pois bem, ele deixava de fazer isso. Exemplo disso foi no dia do julgamento da mulher adúltera. Não houve um julgamento justo para aquela mulher. A conversa traz ela, jogou no meio do povo, apedreja, sem que houvesse nenhum tipo de defesa para aquela mulher. Ai dela, se Jesus não estivesse presente naquele dia. Já era, mulher. Tá certo? Já era. Exemplo disso, que eles faziam assim. Tá? Pronto. Eles 2 subiram ao templo. E o fariseu foi o primeiro. Deixa comigo. Eu vou na frente. Eu sou o representante maior, né? Eu vou na frente. Imagina ele já olhando pro publicano e já torcendo o nariz. Não, fica da tua aí, irmão. Você faz parte da corja. Eu sou autoridade. Subiu ao templo para orar os dois. Pense uma coisa comigo, queridos. Quando você está orando ao Senhor por uma coisa que Deus lhe deu, a sua oração é de pronto. Você fala, ó Deus, graças eu te dou. Não é assim o natural?
quando Deus lhe dá alguma coisa, você continua dizendo, muito obrigado, porque eu não sou merecedor. É por aí? Eu não sou merecedor do que tenho, nem do que ganhei. É porque a tua misericórdia se estendeu sobre... Não é natural? Você está reconhecendo que você não merece nada do seu Senhor. Nada do seu Senhor. E por causa dessa atitude, Deus continua te abençoando. À medida que você vai reconhecendo que você é pequeno, o seu estado de miserabilidade, Deus vai te abençoando, lhe colocando em degraus mais altos. Mas o fariseu disse, ó Deus, versículo 11, graças eu te dou. Aí ele começou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Olha só. Ele estava dizendo, em outras palavras, na qualidade em que me encontro, o Senhor, falando com Deus, foi muito feliz em ter me escolhido. Né? Na qualidade em que me encontro, olha só os meus atributos. O Senhor acertou na mosca quando me chamou. Você tem um álibi, ele disse para Deus, de primeira do seu lado. Porque eu não sou que nem assim, eu sou assim, ó. Eu sou assim. Ele é daquele também que acordava de manhã, olhava no espelho e cantava aquele hino, quão grande és tu. Olhava no espelho, você olha no espelho, você vê quem no espelho? Pois é, ele olhava para o espelho, via aquela imagem e dizia, quão grande és tu. Ele cantava dizendo, Deus, não era com Deus que ele está dizendo isso, quão grande és tu, tá. Pronto, eu vi uma foto do fariseu e também do publicano. A foto do fariseu, ele está completo na foto e o publicano está só daqui para cima, assim, de cabeça baixa. E ele lá, elevando a sua oração, ele disse, eu não sou roubador. Ele já foi com a sua reserva pronta para despejar tudo e dizer. Primeira coisa, quando soube que ele falou, subiram ao templo, e quando falou subir, ele, opa, estou lá em cima. Então subir é estar lá. Lá. Então é lá que eu vou dizer quem de fato eu sou. Ele disse, eu não sou roubador, tal. Ele expressou tudo aquilo para Deus, na sua oração, Jesus dizendo. Quando ele estava quase para terminar essa oração, que ele foi levantando, ele falou, falta mais uma coisinha aqui. Também não sou como esse. Também não sou como esse aí, ó. Sabe? Também não sou como esse. Ele disse, quando ele falou do publicano, ele falou, nem ainda como este publicano. Por que isso? Porque eles tinham uma rixa terrível um do outro. Mas ele continuou na sua oração. Jejum 12, 2 vezes por semana. A lei, né, o senhor teólogo? Ele jejuava, os sacerdotes jejuavam 1 vez por ano. Na lei, jejuava 1 vez por ano. Ele jejua 2 vezes por semana. Agora, Jesus disse, quando você jejuar, lave o seu rosto e não saia por aí dizendo, eu estou em jejum. Jesus manda você ser natural, não é isso? Não, espera, me toca não, que hoje eu estou na consagração. Se tocar em mim, incendeia tudo, irmão. Sabe, nós estamos no mês de abril, mas se encostar em mim, chega o mês de junho, muita fogueira, muito fogo, sabe? Aí se queima quem encostar em mim. E o fariseu estava lá naquela posição, jejum 2 vezes por semana e, olha só, nós estamos no 12, né? E dou o quê? Os dízimos de quê? De tudo quanto tenho. Está lá Deus interessado em que você expresse o seu dízimo que você ganha. Ele quer a tua fidelidade. A minha fidelidade é o que o Senhor quer. Sabe, quando ele disse, e jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto tenho. Olha só, todos os itens que ele usou, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou meu dízimo, isso é 100% íntimo. Deus não está nem aí. A justificativa do fariseu não interessa. Quem nos justifica é o Senhor, não é verdade? Nós somos justificados pela fé. Foi Ele que nos justificou, né, João? Não foi nada de cá para lá. Foi Ele que nos justificou. Então, não, para a gente justificativa, não interessa a justificativa. O que Jesus estava dizendo naquele dia é que faltou para o fariseu o reconhecer
de quem de fato ele era. De quem de fato ele era. E não reconheceu mesmo, porque as palavras foram essas aí. Sabe? Ok. O fariseu disse, terminei minha oração. Depois ele disse, também não sou como esse miserável aí, ó, que está olhando para mim. Olá. Aí ele podia ter dito também, ele é tão miserável que ele nem se aproximou, ficou longe. Então, o escriba, na qualidade de doutor da lei, ele disse, desci. Ele ia ter virado as costas e descido. Passou pelo pobre do... Isso é só uma colocação. O pobre do publicano, sua vez, irmão. Se vire. Sabe, você não... Quem é você? Ele deve ter dito o pobre do publicano. E o publicano de fato olhando assim e ficou na dele. E disse, versículo 13, o publicano, porém estando em pé de longe, nem se ousou a aproximar-se. O estar de longe do publicano, ele já estava conhecendo que ele não podia chegar ali. Ele não tinha autoridade, poder nenhum para chegar, não tinha moral para chegar ali. No alto, na presença de Deus. Quando Jesus fala subiu ao templo, se eles foram para a presença, vamos dois para a presença de Deus orar. Lembra de Asaf? Asaf disse, quando essas coisas vieram até mim, quase que eu fiquei pirado, podemos dizer, até que entrei no templo. E quando cheguei à presença do Senhor, o Senhor me disse de fato o que ia acontecer. Até que entrei no templo. Então quando o fariseu desceu, daquele jeito, o publicano aí, agora eu faço o quê? Digo o quê a Deus depois de tudo isso aí? Sabe? Mas entenda uma coisa, querido. A Bíblia de vocês está escrito que ele estava orando em oculto, não é isso mesmo? Está escrito aí? Não era aquela coisa pública, não é isso? Orando em si. Pronto, orando em si. Ou seja, o publicano não deve ter ouvido o que ele disse. E não foi preciso, porque assim que o publicano entrou, ele já reconheceu quem ele era. O publicano entrou e reconheceu quem ele era. Então ele disse, ó Deus, a mesma palavra do fariseu. O fariseu disse, ó Deus, graça te dou, porque não sou como esse. O publicano falou, ó Deus, versículo 13, de longe, em pé, nem ainda queria levantar os olhos, mas batia no peito. Naquela época, bater no peito era sinal de indignação e arrependimento. Hoje, quando a gente bate no peito, hein? Não, ó, sou eu. Quando você bate no peito, vai, não? Muitas vezes, né? Sou eu. Indignação e arrependimento era o sinal de bater no peito. Batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim. O publicano, deixa eu ver aqui, Oswaldo. Ah, tá. O equipamento de Oswaldo aqui é bem sofisticado. Bom, o publicano, o que era que esse publicano fazia? Eles foram escolhidos para ser os coletores dos impostos. Que profissãozinha ingrata deram a eles. Porque eles só andavam em pé de guerra. Os dois. Eles tudo, andavam em pé de guerra o tempo todo. Pronto. Mas eles eram publicano igual a Zaqueu, o publicano, cobrador de impostos, igual a Mateus, discípulo de Jesus, também cobrador de impostos. E aí eles tinham essa, não encoste em mim, sabe, os fariseus diziam, vocês são pecadores, nós não. Então você tem que seguir para o lado, fora. Nós não, vocês são pecadores, nós não. Pronto. Veja aí, Débora, por favor, Lucas, né? Lucas 19. A gente pode acompanhar aqui. Olha lá. E levantando-se Zaqueu, olha só, Zaqueu, publicano, também cobrador de imposto, disse, Senhor, ó, a queixa dos escribas, dos fariseus, em relação aos publicanos, era que eles eram cobrador de impostos, traidores, que ele trabalhava para Roma, chamava de traidores, e corruptos, porque muitos deles enriqueceram por conta de impostos muito altos. O cara chegava assim, ó, Edmar, sua dívida hoje é R$80. Sua dívida hoje mensal é R$80. Aí você pegava 100 e dava para ele, Edmar. O cara botava no bolso e muito obrigado, viu? Aí você questionava, meu 20 de troco. Ele disse, não, esse 20 aí a gente vai comprar uma roupa nova lá pro sacerdote, dar uma arrumada lá no templo,
sabe? Equipar os soldados de Roma, algumas espadas quebradas. Isso é um imposto extra. Mentira, botava no bolso. Até porque Zaqueu era para lá de rico. Então ele chamava de corrupto, de fato era. Aí, tanto é verdade que Zaqueu disse: Senhor, Senhor. Quando encontrou com Jesus que desceu da árvore: eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Ele completou dizendo: e se em alguma coisa tenho defraudado, roubado, tirado de alguém, vou fazer o quê? Vou restituir quantas vezes? Então Zaqueu não era inocente de coisa nenhuma. Estava na cara que a confissão de Zaqueu era do que ele fazia. Porque se você não rouba ninguém, você não vai falar um negócio desse. Então ele disse: se eu tiver defraudado alguém, eu vou devolver 4 vezes. Olha, 1, 2, 3, 4 vezes mais. Então ele estava reconhecendo que de fato ele estava surrupiando, passando a mão em muita gente. Então ele disse isso aí. Então o publicano tinha essa profissão ingrata de cobrar os impostos. E os fariseus neles, porque eram traidores, segundo ele. Traidores. Mas tanto o publicano quanto o fariseu eram 2 pecadores. Ninguém tinha inocência alguma ali. Até pelo colocar da oração, eles não eram inocentes. Tanto é que o publicano disse: tem misericórdia de mim, pobre pecador. Reconheceu que era um pecador convicto. Eu estou reconhecendo que eu sou. Diferente do fariseu que disse: não sou como ele. Não sou como ele, tá? Ele de longe já, quando ele viu a situação, já apresentou. Pronto, queridos. Jesus continuou dizendo o seguinte no versículo 14: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Justificado. E não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que se humilhar será exaltado. Mas aqui tem um versículo aqui, para eu encerrar aqui a minha reflexão, sabe? Que eu não li com vocês. É o versículo 9, tá certo? A gente leu, mas a gente fez aquele pequeno apanhado a partir do 10. Mas o versículo 9 disse que Jesus estava mostrando para uns que julgava ser alguma coisa. Pense comigo se os irmãos concordam com o que eu vou dizer. Nós fomos alcançados pela grande misericórdia do Senhor, amém? Somos justificados pelo seu Filho, amém? Que morreu no nosso lugar, amém? Isso é graça. Graça, presente dado a nós, tá certo? Nós temos um casamento. Aí você vai dizer: eu não sou casado, mas você tem outras coisas que Deus lhe dá aí, não tem problema nenhum. Nós temos um casamento abençoado, amém? Pronto, isso é misericórdia. O Senhor tem estendido sobre nós, essa misericórdia, para que o nosso casamento se mantenha assim. E nós temos o nosso sustento. Isso é favor do Senhor. Nós temos um Deus que nos resgatou do lamaçal do pecado. Nós temos um casamento abençoado e nós temos o nosso sustento. Isso é graça, misericórdia e favor do Senhor. Nada disso aí veio de nós. Você entende isso? Nada disso aí veio de nós. Nós não temos nada disso aí. Nós só temos alguma coisa, só somos alguma coisa, porque o Senhor conosco está. Mas nós conhecemos pessoas, e não é uma nem duas, que estão passando por situações adversas a essa que eu te falei, que eu te falei com os irmãos. Nós conhecemos um bocado por aí, não é? Estão passando por situação adversa. Desistiram do Senhor, o casamento está para acabar, se não já acabou. E muitas vezes está pedindo esmola, podemos dizer assim, uma coisa bem mais radical, sabe? A gente não sabe disso. E às vezes a gente abre a boca e diz que está pagando o preço porque é desobediente. Vai ter que sofrer para aprender o que é. A gente não fala isso também? Então, queridos, a misericórdia do Senhor se estendeu na vida do publicano, porque ele disse: tem misericórdia de mim, pobre pecador. Então, querido, a gente está rodeado de situações como essa. Mas nós vamos olhar para esse povo com um olhar de misericórdia. Olhar de misericórdia, porque toda vez que a gente fala está pagando o preço, nós estamos fazendo que nem o fariseu. Eu sou diferente dele. Eu não sou como a ele, eu não sou como eles. Eu sou diferente deles. Então, tal nós como eles,
são carentes dessa misericórdia de Deus. Carentes da misericórdia de Deus. Quando eu estou em casa e eu abro a Bíblia e leio a Bíblia, tá certo? Pronto. Eu falo, pô, interessante esse texto. Fecho a Bíblia e vou para a minha vida. Mas quando eu faço diferente, vou em casa estudar e meditar na Bíblia, e eu peço que a luz do Espírito Santo, o Senhor me induza a sua palavra, aí eu desmonto. Porque a guerra agora é espiritual contra a matéria. E eu vejo que quão miserável eu sou. Cada vez que eu reconheço a minha condição de miserável, a minha miserabilidade, sabe? Se isso for a maneira para se aproximar de Deus, eu quero estar sempre reconhecendo que sou um miserável. Eu quero estar sempre reconhecendo que sou um miserável. E quando você olha para a palavra de Deus e vê a questão do publicano e do fariseu, você coloca na balança e fala, eu estou em qual posição dos dois? Eu estou em qual posição dos dois? Na minha vida cotidiana, diária, eu faço qual dos dois? Eu acho de que maneira? Eu acho de que maneira? Por isso é que, reconhecendo o meu estado de miserabilidade, eu particularmente falando, sabe? Eu procuro me colocar na condição de que Jesus disse, tudo que você tem, veio do Pai. Tudo que você é, veio de Deus. Você não tem nada que possa dizer, foi você. Tudo veio do Senhor, tudo. Então alguém te deu. E se você tem tudo e alguém te deu, isso prova de que você não pode fazer nada sozinho. Você não pode fazer nada sozinho. Eu me autodeclaro, não posso fazer nada sozinho se o Senhor não estiver comigo. Não posso fazer nada sozinho. Então, nesses dias que nós estamos enfrentando, vendo esse caos que está acontecendo ao nosso redor, essa nuvem escura que pairou na terra, sabe? E você consegue ver quase que a olho nu o tamanho dessa nuvem, sabe? Como ela está espessa, descansada na humanidade. O Senhor nos chama para nós sermos luz, para que essa nuvem dissipe. Ela clareie o dia. Clareie o dia. E para que isso aconteça, nós devemos estar todo dia reconhecendo, tem misericórdia de mim, pobre pecador. Tem misericórdia de mim, pobre pecador. Reconhecendo o que de fato nós somos. Nós somos. Não somos nada se não for o Senhor. Não somos, não temos e não seremos nada se não for por Ele. Não for por Ele, tá bom? Que Deus nos abençoe e nos dê graça. E nos faça entender o que é forjar, é mais ou menos isso aí. Quando você é colocado no fogo, é queimado, batido, sacudido, machucado, para que você vire algo belo, é o Senhor que está fazendo. Então nós vamos permitir que o Senhor faça todos os dias. Molde o barro, faça de novo, do jeito que Ele quiser. E toda vez que Deus quebrar o barro, o vaso e fazer novamente, diga muito obrigado, Senhor, foi o Senhor que fez. Assim nós vamos entender que nós não somos como o fariseu. Não sou como esse homem, não sou como você, não sou igual a ele. Faço tudo certinho. E a Bíblia diz que se você disser que não tem pecado, basta dizer, já é pecador. Já é pecador. Então o que o Senhor quer que nós reconhecemos isso aí, a nossa condição de miserável que somos. E aí Ele vai nos abençoar e nos dar graça e nos ajudar para enfrentar as coisas que ainda estão por vir. Amém? E Deus nos guarde e nos abençoe.